para ela nunca foi difícil gerar leads. Ela sempre investiu muito, né? Passou por diversas agências e grandes agências. Só que ela não conseguia enxergar ela, e não era culpa dela, era falta de orientação do profissional que trabalha, aonde é que estava o gargalo. E um dos gargalos era a etapa do comercial, não era volume de lead. Então não adiantava, as outras agências sempre falavam, olha, você precisa de mais lead, mas não tinha vazão para atender, não tinha pessoas e sistemas para poder dar o suporte para ela. Enfim, a gente entrou, deu assessoria, treinamento, acompanhamento, mostramos com dados, performance, fase a fase. E hoje ela tem uma taxa de conversão muito superior à que ela tinha, 3 vezes maior do que ela tinha em relação ao time comercial dela. E o que ela faturava antes, na casa dos seus 100 mil, 120 mil, hoje ela fatura 170, 180, 190, com ajustes. E o mesmo valor investido, tá? Não subiu o valor de investimento. Na verdade, uma correção, investindo até menos. Seja bem-vindo ao nosso podcast, onde as ideias se encontram. Hoje nós vamos falar com você, dono de clínica, seja clínica de estética, clínica médica, você que recebe lead aí no seu WhatsApp e acha que o lead não é bom. Não importa trazer o lead, você precisa trabalhar o processo. Hoje eu estou aqui com o grande amigo Fabrício, da Dudemix, e hoje eu estou aqui com o Henrique Muratori. Ele já gerenciou aí mais de 5 mil campanhas, já gerenciou anúncios de 120 clínicas e mais de 5 milhões faturados para essa clínica. Então, se prepara que hoje vai ser um conteúdo profundo para você escalar suas vendas da sua clínica. Seja bem-vindo, Henrique. Boa tarde, seja bem-vindo. Todos vocês aqui, é um prazer enorme, obrigado pelo convite. Hoje a gente vai falar com o empresário, dono de clínica, né, como você bem disse, estética, médica, você é profissional da área da saúde, que enfrenta o desafio de vender todos os dias e fazer anúncios online muitas vezes e reclamar que o lead chega desqualificado. A gente vai falar muita coisa sobre isso aqui hoje, como que você pode alavancar suas vendas ainda mais. É isso aí. Para começar, fala pra gente aí, Muratori, sobre você, sobre a sua agência, passa suas credenciais pra gente. Bom, eu estou no mercado, antes de ter agência, na verdade, eu comecei no digital porque eu estava desesperado com a minha empresa na área da saúde que eu tinha, eu atuava 10 anos na área da saúde, eu e minha esposa, e não funcionava o negócio, não escalava, não vendia, sabe? E eu estava desesperado, já tinha tentado de tudo, sabe, Caio? Carro de som, bike de som, propaganda em rádio, um monte de coisa e nada funcionava. E aí eu fui para a internet buscar alguma solução e aí, claro que conheci a parte estratégica de anúncios online e comecei. E desde então, o que era para virar algo para salvar minha empresa e salvamos e continuamos muitos anos, depois houve a oportunidade de eu abrir um novo negócio e ajudar outros profissionais na área da saúde com aquilo que eu tinha adquirido conhecimento. E de lá para cá, a gente se especializou muito nesse segmento. A maioria dos nossos clientes são, não que nós não atendamos outros clientes, outros segmentos, mas mais de 90% são da área de clínica de estética e médica. E hoje a gente atua não só fazendo a parte de anúncios online, que é o famoso tráfego pago, né, que a galera já está sabendo, mas fazendo um funil de ponta a ponta, de aquisição de pacientes, desde a parte da aquisição dos anúncios online, a estratégia nas redes sociais, nos buscadores como o Google, mas também a etapa de conversão no WhatsApp, que é um grande gargalo de todas essas clínicas, né? E ao longo desses anos a gente tem se especializado bastante para ajudar esses profissionais. Sim, isso realmente é muito importante, porque hoje na nossa agência nós atendemos médicos também, e em alguns casos acontece da doutora falar, chega, só pergunta o preço e vai embora. Aí a gente vai fazer um cliente oculto, demora horas para responder, não tem um script pronto, então comete uma série de erros que a gente vai falar aqui hoje e acaba prejudicando o resultado. Sim. Quais são hoje os pilares? Depois a gente entra aprofunda nesses pilares. Quais são os pilares hoje para uma clínica médica ou de estética atrair pacientes todos os dias e converter em clientes? Primeiro que não depender só de um único canal de aquisição de pacientes. O médico ele tem... O boca a boca ele é importante,
mas ele é construído ao longo de meses, anos, entregando resultado, né? E muitas vezes o médico e o esteticista, o dono de clínica, ele se acomoda naquele formato de aquisição de pacientes. Primeiro, entender onde está a atenção das pessoas hoje em dia. A atenção das pessoas está no digital. Então, se você não está com uma estratégia de aquisição de pacientes nesses canais, você está deixando uma fatia de faturamento sair e não entrar no seu caixa. Essa que é a verdade. Segundo ponto é saber que cuidar da reputação nas redes sociais e da internet, o quanto que você... Não é sobre nós falarmos que nós somos bons, é o quanto você explora seus cases, suas provas sociais, de maneira estratégica, quanto você pulveriza a sua marca da sua clínica em diversos canais, Google, YouTube, LinkedIn, TikTok, entender que a atenção das pessoas está na internet, então eu preciso pulverizar. Mas um outro ponto muito importante, se o dono de clínica, ele investisse 5% do que ele investiu na formação dele em vendas, ele não teria os problemas que ele tem hoje, os gargalos que ele tem hoje. Então, o que acontece? Muitas vezes pega uma secretária que faz múltiplas funções e coloca a abençoada para tomar conta de vender. E coitada, né? É exigida com uma performance, uma alta performance, sendo que nem preparo, ferramentas ela teve. Então, o médico ele tem que entender que vendas é o coração e o pulmão de qualquer empresa. Todos os outros setores da clínica dele só existem se houver vendas. E se ele não investir em capacitação do time, eu acho que é o principal. Não é só colocar dinheiro de tráfego pago, impulsionar, não é isso. Isso é a parte da visibilidade, a atração. Mas eu vejo, Caio e Fabrício, um gargalo muito grande na parte do comercial, na parte de conversão. Falta de treinamento, capacitação contínua. É contínua, afiar o machado. É isso que eu vejo o maior gargalo. E aproveitando o gancho, posso fazer uma pergunta? Hoje, eu como proprietário de uma clínica ou uma estética, um profissional de área de saúde, qual seria o melhor momento para eu entrar no digital? O melhor momento é agora. Na verdade, o melhor momento foi 4, 5 anos atrás. Perfeito. O segundo melhor momento é agora, né? Imagina o seguinte, até quem já faz anúncio, post, há alguns anos atrás, 5 anos, 3 anos, quando você postava uma coisa, todo mundo via, né? Você tinha a sensação que todos os seus amigos viam, todo mundo via. Hoje você posta, faz uma arte linda, um vídeo bem elaborado, paga um produtor de conteúdo, social media, você vai ver, tem 2 likes, 3 likes, né? Só que tem muita gente no digital, muita gente nas redes sociais. E se você não está presente aonde está a atenção das pessoas, que é no celular. A gente estava falando em off, né? Você vai num restaurante, um restaurante romântico, o casal tá onde? Em vez de estar conversando, tá no celular. O motorista, que deveria estar dirigindo, tá no celular, né? Você vai... Eu fui no hospital um tempo atrás, passar numa consulta, a paciente passando mal, mas tá no celular. Então, se a sua empresa não aparece todo santo dia na tela das pessoas, fatalmente você está perdendo muita fatia, sabe, Fabrício? Está perdendo muita fatia de dinheiro desse canal de aquisição que é a internet. O médico tem que entender, eu preciso estar na internet. E estar na internet não é simplesmente ter uma conta, um perfil no Google Meu Negócio que nunca usa, ou um site desatualizado, né? Ou um perfil de Instagram que você vê aquelas artes bonitas, mas o médico não quer produzir conteúdo. Então, assim, o melhor momento foi ontem, o segundo melhor momento é agora. E se você deixar de entrar no digital de forma estratégica, você vai ser passado para trás, porque essa nova geração não nasceu sem celular, não nasceu sem internet. Né? Exatamente. Então, o médico tem que entender, o esteticista tem que entender que o perfil de consumo das pessoas mudou. Não basta ter só o boca a boca. Boca a boca é importante você continuar tendo. Significa que você tem um bom produto, um bom serviço. Mas se você negligencia os outros canais, você está perdendo dinheiro. Bom, você falou aqui que a gente precisa ter essa máquina de atração e a máquina ali de conversão. Sim. Então a gente precisa ter essas duas áreas. A venda, ela vai trabalhar aquele contato que chega,
e o marketing ele vai trazer essa pessoa até o WhatsApp. Vamos falar primeiro dessa parte do marketing. Você falou que não é só ter um Google Meu Negócio ali, não é só fazer um postzinho. O que um médico precisa ter na parte de atração de clientes para conseguir ter esse fluxo de pessoas chegando no WhatsApp? É legal essa pergunta porque, assim, dependendo da área da saúde, o segmento é mais de desejo ou de necessidade. Vamos pensar num veterinário. Então, se eu tenho pet, né? Tenho 2 gatos e 2 cachorros. E se eu tenho uma situação de emergência, urgência, e eu não tenho quem me indicar, eu vou em um lugar específico da internet buscar esse profissional que vai solucionar o meu problema, que é no Google, né? No buscador. Então, o primeiro ponto é entender a jornada de compra das pessoas. Pessoa que não sabe de quem comprar, mas tem um problema, ela vai no buscador. Então, eu tenho que estar num buscador. No Google Meu Negócio, com a ficha atualizada, postar toda semana, incentivar avaliações de clientes e ter um site extremamente, uma landing page, né, que a gente pode falar um pouquinho mais depois do que é, extremamente atualizada e focada em atração de pacientes. O segundo ponto é entender que tem outro perfil de cliente, que é aquele que está na internet, mas não está necessariamente buscando nada. Né? E ele geralmente está nas redes sociais, né, Caio? Né, Fabrício? Então ele está fofocando, fuxicando, tá vendo como foi o dia do amigo, aprendendo eventualmente um conteúdo, e aí ele aparece do nada um post na frente dele ou um anúncio do universo de interesse dele. Só que naquele momento ele não está no momento de compra. Então eu gosto de usar uma analogia que é um efeito meio vitrine de shopping. Sabe quando você está passando no corredor, aí você vê a vitrine do shopping, você não está pensando em comprar aquilo, mas chamou tanta atenção que você entra dentro da loja. É como se a pessoa estivesse entrando dentro do WhatsApp. Aí ela entrou no WhatsApp. E geralmente quando a gente entra dentro da loja, a gente vai no único lugar que a gente quer saber primeiro, o preço. E quando o vendedor chega, o que a gente fala, Fabrício? Tô dando só uma olhadinha. Só tô dando uma olhada. Só tô dando uma olhadinha. E é exatamente assim. Então, se o médico entender como funciona... E esse é um comportamento que é replicável na internet. E mais intensificado ainda. Se ele entender disso, sobre o comportamento de pessoas, vai ficar muito mais fácil para ele desenhar as estratégias. Né? É essa a questão. Ele tem que estudar um pouco sobre o comportamento das pessoas nas redes sociais e na internet e direcionar a estratégia para cada tipo de canal e de acordo com a especialidade que ele tem. Se é uma clínica de estética que trabalha com harmonização facial, harmonização corporal, é um nicho muito visual, que precisa ver resultados. O Instagram vai funcionar muito bem. As redes sociais vão funcionar muito bem. Mas se é uma clínica veterinária, como a gente falou, aí o Google vai funcionar muito melhor. Exato. Não que uma coisa anula a outra, as duas coisas têm que andar juntas, né? Mas é só para o médico e o esteticista saber um pouquinho mais como usar essas duas ferramentas, né? Sim. Eu costumo dizer que são 4 pilares. A gente precisa ter o Google Meu Negócio atualizado, uma landing page de alta conversão, anúncios no Google. Sim. E uma rede social minimamente atualizada, porque a pessoa, depois que ela entra na sua landing page, ela vai entrar no seu Instagram para ver se você realmente existe. Então você precisa ter o seu Instagram com pelo menos um post por semana para a pessoa ver que aquilo ali não está jogado às moscas. Exato. Isso se for um nicho de busca, né? Um nicho de necessidade. Por exemplo, ortopedista, otorrino, que são, a pessoa está com uma dor latente, ela vai até o Google, procura e vai se informar mais sobre aquele negócio. Como você falou, se for uma estética ou se for uma cirurgia plástica, você precisa demonstrar ali os resultados dos seus clientes. Mostrar ali um vídeo da cirurgia plástica. A gente não pode fazer anúncio de antes e depois, sim, mas a gente pode postar no Instagram. Histórias de pessoas da transformação dessas pessoas, né? O antes e depois ali comparativo, que isso todo mundo faz. Mas uma narrativa de como que aquela transformação, o que impactou aquele procedimento na vida da pessoa. E o legal é essa observação que você fez, Caio, porque eu falei muito sobre as estruturas, né? O que precisa e onde está a atenção, o tipo de comportamento em cada canal. Mas uma coisa que você falou, conteúdo. Conteúdo é o que gera percepção de conexão, confiança e autoridade. E a gente não compra de quem não confia. Exatamente.
E aí o médico e o dono de clínica de estética acha que conteúdo é só postar antes e depois. Não é sobre isso. A gente precisa confiar na pessoa, depois a gente compra a marca, depois a gente compra o procedimento. E aí é onde entra os seus pilares que você comentou, né? Até fazendo um adendo, em cima dos pilares da autoridade, eu costumo dizer que isso é o básico bem feito. E esse básico, ele vem de algumas premissas que vocês inclusive comentaram. E eu estou falando isso porque ontem, por acaso, conversando com um profissional, perguntei o que era o marketing digital. E eu tive uma resposta que eu não esperava. Que era o quê? Post no Instagram. Quer dizer, não tinha noção do que era o marketing digital. Só que isso é comum acontecer, porque as pessoas estão entendendo que o marketing digital é algo diferente. E, na verdade, o marketing é marketing desde a época de Jesus Cristo. Sim. É marketing. O que faz o marketing? Potencializar a venda de algum produto. Sim. A visualização para a venda de um produto. Sim. E o digital é um meio. Sim. E dentro desse meio tem várias vertentes. Então, até para dando ênfase no que vocês falaram, exatamente isso. O marketing digital, ele depende dos pilares, e depende da autoridade, depende de tudo isso. Uma coisa não funciona sem a outra. Pode funcionar, dar um resultado mínimo ali, mas para a escala precisa ter esses pilares muito bem construídos. Estruturas digitais, onde eu preciso construir as estruturas, é como se fossem meus pontos físicos, né? Pontos digitais no mundo da internet. Né? E o que vai nesses de informação? Periodicidade, frequência e aí depois entra na parte de anúncios online, que é a parte do combustível, né? Para a gente poder acelerar esse processo. Né? Sim, sim. Então, botamos essas pessoas, trazemos essas pessoas para o WhatsApp. Chegou no WhatsApp, a minha secretária demora para responder, responde seca, responde o preço da consulta só com o preço. Como que a gente pode... Qual que é esse processo de vendas depois que chega dentro do WhatsApp? Eu fico imaginando como que seria o atendimento se fosse da vida... O jeito que as clínicas fazem no WhatsApp, como seria na vida real. Seria muito esquisito, né? Você já pensou nisso? Como que seria? Seria muito estranho, né? Então, assim, primeiro, tempo de resposta. O profissional da área da saúde tem que entender que na jornada, na etapa de compra, existe uma coisa chamada janela de atenção. Então, assim, quando eu clico no anúncio, não sei se o médico e o doutor sabe, ou qualquer empresário que esteja vendo esse vídeo, a gente é impactado por mais de 500 anúncios por dia. Né? E eu não sei o que eu vi de anúncio hoje de manhã. Você lembra, Fabrício? Você lembra, Caio? Eu não lembro. E quanto mais tempo eu levo para poder responder, menos chance eu tenho de avançar numa conversa com a pessoa. Então, qual que é o principal erro? O erro inicial. Tempo de resposta. Tem que atender no máximo em 5 minutos. Ah, mas não é possível, não dá para atender. Quando eu falo atender, não é se você vender o tratamento ou a consulta, mas é você atender, dar primeiro contato inicial. E não, por favor, não me venha com aquelas respostinhas pré-configuradas do WhatsApp ali, não. Você pode ter um agente de IA, uma automação que é outros recursos, fica talvez para um outro papo, mas você tem que ter um atendimento inicial em 5 minutos. No máximo, em meia hora. Quanto mais tempo passa, menos chance eu tenho de avançar na conversa. Esse é o principal ponto. E o segundo é entender o seguinte. Primeiro que a gente vai falar sobre a secretária, né? A gente vai falar sobre a parte humana, ferramenta humana. Mas não é vender o procedimento, é vender o próximo passo. E o próximo passo é a consulta. Não é vender o procedimento, é vender o próximo passo. E o próximo passo é a consulta. Qual que é a importância e o valor da consulta? O valor, quando eu digo, não é preço da consulta. O que eu ganho em fazer a consulta com o Dr. Fabrício, com o Dr. Caio? Mesmo se eu não fechar o tratamento. E se interessar pela dor da pessoa, pelo problema da pessoa, ou pelo desejo da pessoa. Não simplesmente descarregar. Gente, uns textos que parecem um salmo. Né? E a pessoa não vai ler.
O brasileiro não lê, não tem cultura de ler, não vai ler. Eu tenho preguiça de ler. Ainda mais aquelas respostas que vem aquele ler mais, que fica aquele ler mais no WhatsApp. Você abre? Eu não. Então, tem que rever esse processo. Então, a primeira coisa que eu diria, Caio, é nesse sentido. Tempo de resposta e se interessar mais pelo lead e vender o próximo passo, que não é vender o tratamento em si, em vender o benefício da consulta. É isso que o médico e o dono de clínica, esteticista, qualquer seja a especialidade, tem que focar. E existe diferença do lead que chega de campanhas do Instagram e do Google? Geralmente o lead do Google, ele é um lead que ele já passou por uma jornada de compra, aquela etapa de descoberta, né? Que ele tem um problema ou de repente um despertar de um desejo, né? Que a pessoa compra ou para resolver um problema ou para um desejo, né? Latente. Ele já passou pela essa etapa inicial, que a gente chama de boca de funil, né? O topo de funil. Depois, né, no meio de funil, ela está naquela etapa de consideração, né? Se ela vai, se não vai, se faz sentido, se não vai. E a galera que está no Google é a galera de fundo de funil, que já passou por essas etapas e já está buscando quem vai solucionar o problema dela. O problema ou o desejo dela. Essa pessoa, ela tem uma característica. Como ela já está buscando, ela entra muito numa base de comparar você com o outro. Porque ela não está falando só com você. Ela viu o anúncio do outro, do outro, do outro. Então, quem promover a melhor experiência no atendimento inicial vai levar vantagem. Né? Então, esse é o comportamento. Já a galera de rede social é aquela galera da vitrine do shopping, que só tô dando uma olhadinha, né? Que chega perguntando, nossa, que interessante. Só tô dando uma olhadinha. Né? Qual que é o valor? A pessoa chega no WhatsApp assim, qual que é o valor? Qual que é o preço? E aí, como é que você lida com esse desafio? Né? E aí entra na parte de capacitação. Se eu entendo do comportamento das pessoas, eu consigo desenvolver estratégia de atendimento para cada uma delas. Né? Eu sei que a galera que está vindo do Google, e é importante saber a origem, da onde a pessoa veio. E não confiar no que o lead está falando. Ai, da onde você veio? O médico faz muito isso, né? Da onde que é? Daí na secretária você pergunta da onde ela veio, tá? Às vezes o lead, o contato, né? Para quem não sabe o que é lead, é o potencial paciente, vamos dizer assim. Ele acha que ele viu você no Google, mas o primeiro anúncio, a primeira postagem, ele viu há semanas lá atrás no Instagram, fez com que ele buscasse no Google um pouco mais de informação e esse caminho contrário também. Exatamente. O marketing ele não é linear, que a gente vê esse ponto, não. Às vezes ele teve o despertar num canal e converteu no outro, né? Então não adianta perguntar pro lead, pro potencial lead, da onde que ele veio, que ele vai ter a última lembrança. A última lembrança dele, talvez ele vai falar o canal é errado. Aí ele chega talvez na agência, não tá dando resultado, porque quem tá vindo é orgânico, né? Acontece muito isso, né? Mas não é, tem mecanismos para poder rastrear essas pessoas. Sabendo desses pontos, Caio, você consegue direcionar o melhor formato de atendimento para cada um desses potenciais pacientes vindo desses dois canais, que são os principais, né? E como que você faz com os seus clientes hoje para eles te passarem o quanto foi fechado de consultas para você conseguir medir o ROI dessas campanhas? A gente tem um mecanismo dentro da nossa agência, da nossa assessoria, né, que a gente acompanha, como eu disse, a gente cuida desde a etapa da atração para a etapa da conversão. A gente não vai, claro, fazer o atendimento pela pessoa, pela pessoa que está lá dentro da clínica, mas a gente acompanha a performance dela. Então, a gente mapeia quantos leads chegaram, quantos deixaram no vácuo, né? Quantos pontos de follow-up foram feitos, follow-up é retorno naquele lead, tentativas, mais tentativas, quais foram os formatos, as formas que foram, tempo de resposta, se usou vídeo, se usou áudio, se ligou, se não ligou, como que está no CRM. E o CRM não é o Conselho Regional de Medicina, tá? CRM é um programa de gestão de vendas e potenciais ali clientes. Então, a gente acompanha dentro desses canais semanalmente e, em muitos casos, diariamente. Porque se a gente mede uma vez por mês, a gente tem 12 chances de dar certo no ano. Se a gente acompanha semanalmente, a gente quadruplica essa chance. Então, a gente tem esse acompanhamento.
E eu oriento o profissional ter esse acompanhamento, independente se tem agência, se não tem, ele deveria ter esse acompanhamento diário e semanal com o time de vendas, para saber o quanto que está fechando e qual que está sendo o desafio. Porque se você não mapeia desse jeito, Caio, você não sabe onde está a origem do problema. Você não sabe se de repente é um script mal conduzido, se é um tempo de resposta, se é a percepção de oferta, se é o funcionário. Por isso que é importante acompanhar. Então, hoje a gente usa mecanismos de... A gente tem uma equipe de sucesso de cliente que acompanha esse processo e também o uso de inteligências artificiais para poder rastrear esses dados e acompanhar com mais rapidez. Tem alguma consideração? Não, o que eu tenho de consideração que o que você não metrifica, você não melhora. Então, a informação, de qualquer forma que ela venha, você tem que saber o que ela está trazendo. Exato. Se você não tiver esse norte, você não vai conseguir melhorar. Às vezes, você fez até um comentário, o lead está vindo desqualificado, o Caio falou também. Mas desqualificado em que parâmetro? O que é desqualificado? Excelente pergunta. O que é um lead desqualificado? O que é um lead desqualificado? Acho que é uma pergunta legal de se responder. Bom, primeiro que um lead desqualificado, primeiro tem que entender quais são esses parâmetros que você está usando para desqualificar o lead. Tem o lead que a gente chama que é qualificado pelo marketing e tem o lead que é qualificado pelo time comercial. Né? O lead inicialmente é desqualificado quando ele chega perguntando alguma coisa, a qualificação de marketing, quando ele chega perguntando alguma coisa que não tem relação com aquilo que você está vendendo ou que você apareceu para ele. Essa é a qualificação mínima pelo marketing, mas a qualificação mínima pelo comercial é o critério necessário para ofertar aquele produto. Né? Por exemplo, a maioria das clínicas que fazem negócio, que são nossos parceiros, que trabalham conosco, elas têm que ter um X tempo de mercado, né? Anunciar X, uma quantia X em anúncio online. Ela tem que ter já uma carteira de clientes, porque ela vai ter mais paz para poder deixar o trabalho rodar, não vai estar guardando o almoço para comer na janta, né? Então não vai ficar ansiosa. Tem que ter um time. Então, esses são os critérios. Tem que faturar, no mínimo, um teto de faturamento para poder ofertar aquele produto, senão eu vou ofertar o produto errado. Só que, quando eu penso na necessidade do cliente, o que acontece? A clínica, muitas vezes, ela pensa... Ela fica muito bitolada, sabe, Fabrício, de querer vender aquele tratamento que ela está anunciando. Só que ela não se importa, muitas vezes, na abordagem, pela dor do paciente, daquele futuro paciente. E ela esquece que ela tem um leque de produtos abaixo, que não é a solução completa e não oferece. E ela foca só naquilo. E ela desqualifica o lead. Ele não tem qualificação para poder comprar. Poxa, mas será? Você sabe da dor que ele está passando? Quais são os critérios que você está usando para qualificar ou não? Então, quando um lead chega, vou usar exatamente esse exemplo da nossa agência, da nossa assessoria. Se uma empresa chega que fatura abaixo de 50 mil reais, que está começando agora, que é sozinha, um profissional da área da saúde, que é estética, eu não vou ofertar o serviço principal da agência, que é o mais alto. Mas será que eu não tenho um outro produto que vai resolver parte do problema? Se não é um problema completo, parte do problema? Por que o médico e o dono de clínica de estética não se comportam da mesma forma? Porque não sabe fazer perguntas e não se importa pelo lead. Não se importa com o problema ou o desejo dele. Então não existe lead desqualificado. Lead desqualificado, existe lead que está com menos consciência e menos intencionado. Né? Depende muito da etapa da jornada de compra que ele está. Pode ser que ele seja atingido agora por um anúncio e ele converta daqui a 9 meses. Sim. Você pega uma jornada de compra de uma imobiliária. Poxa, leva de 9 meses a 1 ano. Sim. Né? Pode ser que eu veja um anúncio agora e não converta com ele, mas daqui a 9 meses eu converti com outra imobiliária ou outra clínica que apareceu mais para mim, gerou mais conexão, gerou mais percepção de autoridade, me atendeu melhor. Exato. Então, eu fui iniciado por ele, por essa clínica A, mas eu converti com a clínica X, que se interessou mais por mim e entendeu mais a minha necessidade. Eu acho que por aí já planta um pouquinho dessa quebra, desse paradigma aí de lead desqualificado. Né?
E é interessante que eu tenho um case, inclusive, sobre isso. Uma nutróloga, ela falou, tá vindo muito gente procurando convênio, tal. Eu falei, você tem o script? Não tenho script. Ela falou, coloca aí no anúncio, não atendemos convênio. A taxa de conversão, convertia ali em torno de 5 leads por dia, caiu para 1, 0. Por quê? Porque a pessoa já vê aquilo, não atendemos convênio, já afasta. Então, se é uma pessoa que estava procurando convênio, mas tem condições, e se ela vê que a consulta é uma consulta que vale a pena ela pagar pela consulta, ela vai pagar, você já está espantando antes mesmo de você colocar aquela pessoa no funil. Só porque ela está com preguiça e talvez não queira responder que não atenda convênio e não sabe quebrar essa objeção. Sim. E eu costumo dizer que tem a questão da empatia. Na hora que você recebe o lead, dependendo do seu atendimento, a forma que você abordar, você já vai passar uma energia que vai aproximar muito aquele lead. Que não só a autoridade, o seu tempo, porque quando você é um profissional, ainda mais um profissional de saúde, da área da saúde, ele precisa passar seriedade, autoridade, respeito, e na hora do atendimento, ele vai conseguir passar tudo isso. E pensa no seguinte, a pessoa que chegou até ele, porque tem uma dor, tem uma necessidade. E essa necessidade ele pode resolver. Entendeu? Exatamente. E se eu cortar isso antes, ele não vai chegar até ele. Sim. Ele vai para onde? Pro concorrente. Exato. Exato. Então, quer dizer, você tá deixando o quê? Dinheiro na mesa. Exato. Você quer filtrar tanto, a não ser que... Olha, você quer filtrar, a não ser que esteja tanta abundância de lead chegando, aí você precisa filtrar, porque às vezes a capacidade ali do seu time comercial não dá para poder atender. Mas o contrário, atende. Atende, entenda qual que é a dor e necessidade do seu paciente e veja se dentro do seu leque de soluções você tem ou a solução, se ele consegue comprar a solução completa ou se ele pode comprar parte da solução. Esse é o grande problema. Foca muito em mais vontade de vender do que de entender. Tem muito mais vontade de vender do que de entender. Aí espanta, não vende e não se prepara para as objeções. Esse aqui é o grande... Esse caso da nutróloga, é nutróloga, né? Isso. Esse caso da nutróloga é recorrente. A pessoa não sabe quebrar a objeção e ao invés de se preparar para isso, prefere colocar um filtro a mais. E aí depois o que acontece como efeito colateral? Ô, Caio, os leads chegaram... Não tá chegando mais lead. O que tá acontecendo? O que vocês mexeram? Vira a chavinha. Né? Não sei que vocês mexeram... Liga o Google. Vira a chavinha. Não sei que vocês mexeram aí. Ó, alguma coisa vocês mexeram aí. Né? Mas não entende que toda essa alteração vai ter uma consequência. Sim. Eu quero filtrar, esteja ciente que você vai pagar mais caro por um lead. Né? E será que 2 leads, 3 leads é suficiente para você gerar uma consulta? Não sei. Talvez você vai ter mais trabalho atendendo 100 leads, mas com 100 leads é mais fácil gerar uma consulta? Não sabemos, é isso. Por isso que os testes são importantes na parte da estratégia dos anúncios online, né? Sim, sim. Bom, nós falamos aqui então, o primeiro erro é demorar para responder. O segundo erro é não existe lead desqualificado. O terceiro erro é não ter um processo de vendas. Eu queria que você falasse como que é um processo de vendas, follow-up, como que funciona, quantas vezes a gente tem que falar com o lead antes dele efetivamente fechar uma consulta ali ou fechar um tratamento. Perfeito. Entendendo que existem comportamentos diferentes das pessoas na internet, a gente tem que se preparar para isso, preparar a casa e o time para poder atender essas pessoas. E a gente precisa de algumas estruturas iniciais. Atendimento contínuo, primeiro, atendimento contínuo da pessoa que vai, ou das pessoas que vão estar à frente do comercial. Segundo, quando você contratar, eu sei que tem muitos profissionais que não conseguem contratar uma secretária e também uma vendedora, né? Mas tenta contratar uma pessoa que tem um perfil para a área comercial, perfil comportamental. Então, o erro já começa lá no processo seletivo.
Você contrata uma pessoa que tem habilidades mais para a parte de relacionamento, dia a dia, e coloca ela para vender. Então, ela não vai performar. Talvez ela nem goste. Essa semana a gente recebeu um feedback de uma cliente que colocou uma estagiária da clínica para atender leads. E aí a estagiária deu feedback para nossa colaboradora do sucesso do cliente, falando, cara, eu não gosto de fazer isso. Quer dizer... Qual é a chance dessa pessoa converter? Zero. Ela está fazendo algo que não gosta. E, aliás, não tem treinamento. E aí, então, primeiro ponto, já começa no processo comercial entender que existem perfis comportamentais para cada tipo de vaga, atribuição, e vendas não é diferente. Vamos supor que você tem um perfil ideal de pessoa. Então, você precisa de treinamento semanal, acompanhamento, CRM, que é um programa de gestão, e rotina. Então, um lead chegou, são 2 tipos de situação. Tem um lead que a gente chama levantada de mão. É aquele que quer saber. Quantos pontos de contato... Primeiro, eu tenho que atender rápido. Lembra da janela de atenção? Beleza, consegui atender rápido. Quantos pontos de contato eu preciso fazer até descartar esse lead? Você não vai ficar falando eternamente com esse lead. Sim. Mas você tem que estabelecer isso, tem que ter uma tabela. Então, vamos supor que você desenhe uma tabela com 7 dias, uma janela de 7 dias, eu vou fazer 7 pontos de contato. Dica de ouro e anota. A maior volume de pontos de contato tem que ser nos 2 primeiros dias. Depois pode ser mais espaçado. Por quê? Porque a janela de atenção, quanto mais próximo do contato, mais chance eu tenho de falar com a pessoa se eu tento mais. Só que aí você precisa diversificar esses contatos. Uma hora eu posso fazer uma ligação. Aí não consegui a ligação no horário X, eu tento na parte da tarde uma mensagem áudio ou uma mensagem de texto. Ou o inverso, mensagem de texto no WhatsApp e depois uma tentativa de ligação. No segundo dia, mesma coisa, 2 tentativas. E essa cadência de tentativa só continua enquanto a pessoa não te responde. Só que não é ficar igual o burrinho de Shrek. Oi, fulana. Oi, fulana. Oi, fulana. Tudo bom? Eu vi que você quer... Não, é tipo aquele tá chegando, né? Não é para ficar igual o burrinho de Shrek. É tentar estímulos diferentes de conversa. Né? Você usar uma prova social de acordo com que a pessoa... Olha, eu vi como você se interessou pelo tratamento tal. Olha só esse resultado, esse depoimento de uma cliente que nos mandou essa semana. Dá uma olhadinha. Qual o melhor momento de eu falar com você hoje? E tentar falar com essa pessoa. Chega um momento que você precisa fazer a transição de descarte daquele lead. Como você não falou comigo, como você não se interessou, eu acredito que não é o momento agora, mas me coloco à disposição para o contato futuro. Aí ela entra num outro fluxo, que é um fluxo de relacionamento. Conteúdos, relacionamento, prova social e uma oportunidade de um convite para ela voltar. Ela entra num outro fluxo. Mas vamos supor que você conseguiu agendar. Esse é o fluxo de cadência para levantada de mão. Vamos supor que você conseguiu agendar. E essa pessoa foi para a clínica. Passou pela consulta e não fechou. O que acontece na maioria das vezes? A pessoa fala, vou falar com meu marido. Eu vou ver direitinho, você me manda no WhatsApp, né? Vou ver direitinho, eu vou pensar, vou dar uma pensada. Geralmente a paciente não fecha na hora. E aí, quando ela vai para casa, você também tem que ter um fluxo de... Se ela não te deu um não definitivo, você precisa tirar o não ou o sim dela. Você não pode ficar no talvez. Perfeito, fulano, eu entendo que você precisa pensar, né? Quando você diz que precisa pensar, está algo relacionado ao orçamento que a gente apresentou do tratamento? É um outro ponto aqui na proposta que não ficou do tratamento que não ficou tão claro para você? Perguntas. E aí, se você conseguiu quebrar a objeção, gol. Se você não conseguiu, perfeito. Fulano, olha, você disse que precisa pensar. Quando que você acredita que vai tomar essa decisão? Essa semana, até tal dia? Você sugere. Não, até tal dia. Então, você tem uma obtenção de compromisso da pessoa. A partir da obtenção de compromisso, você começa esse fluxo de cadência, de tentativas de fechamento, e você pode deixar uma régua também. Na nossa agência, o nosso fluxo de cadência de proposta são 8 tentativas em 14 dias. Na sua clínica, você também tem que ter um fluxo de cadência pós-proposta para quem não fechou no dia. E aí, claro, deu lá o último dia, mesma coisa. Agradece,
descarta, entende que não é o momento, mas se coloca à disposição, né? E é assim que funciona. Esse é um processo de comercial estruturado. E aí, depois que ela nega a proposta, ela entra para o fluxo de relacionamento. Quem aparece mais, tem mais chance. Quem se relaciona mais, é o princípio da paquera. Uhum. Se ela não casou com você, que é o fechamento à venda, se ela não casou, talvez ela não sentiu tanta confiança ainda. Talvez não seja o momento dela aceitar o pedido de casamento. Né? E aí você vai desistir, você tem que mostrar valor, você tem que mostrar que é o caminho, se relacionar. E muitos médicos, muitos donos de clínica de estética não fazem, 99% não faz. 9 a cada 10 clientes que eu falo, empresários que eu falo da área da estética e da saúde, não fazem, não sabem nem o que é fluxo de cadência. Nem um follow-up. Nem follow-up, então, se falar, nossa, você faz follow-up? Não sabe. Pós-venda. É. E assim, e eu entendo o médico e o doutor, porque a faculdade não preparou eles para isso. A faculdade preparou eles para serem especialistas nas áreas deles, e claro, ao longo dos anos eles foram aprendendo isso, mas ninguém ensinou a empreender, ninguém ensinou a vender. Sim. E aí quando você abre o seu negócio, se investe muita grana na estrutura, nos cursos, nos equipamentos que são caríssimos. Né? São caríssimos. O médico e a dona de clínica de estéticas sabem na pele. Mas na hora de investir em capacitação, vendas, treinamento, marketing, o pensamento é o contrário. É quando dá, se dá, não vou fazer isso. E aí é que está um problema, viu, Caio e Fabrício? Essa é a grande questão também. Esse mês está ruim, eu vou cortar o marketing. Esse mês está ruim aí que você tem que acelerar o marketing, minha filha. Você vai cortar, você vai comer a semente. Você vai comer a semente. O canal que você tem para você tem lá sementes para você plantar e sobreviver. Você vai lá e come a semente. Acabou. Vai fazer o quê? Aí você decretou. Decretou a falência, né? E aí não existe resultado diferente fazendo coisas iguais. Exato. Sim, sim. E aí volta para estaca zero de novo, né? E quem está ouvindo aí pode estar pensando assim, mas o que é isso? Fluxo, CRM, isso aí deve ser um negócio super complicado. Queria que você explicasse a importância do que é um CRM, que não é o Conselho Regional de Medicina, é um software de gestão de clientes. Então, isso. O que é um CRM e a importância para o médico? O CRM, ele te mostra com clareza quantas pessoas estão em cada fase da jornada da venda. Quantas pessoas estão na fase inicial, quantas pessoas estão na fase de negociação, quantas pessoas foram vendidas, quantas pessoas foram descartadas, quais os motivos de perda. E aí você consegue, com análise, o que o Fabrício muito bem colocou, sem dados não há, sem metrificação não há melhora. Exato. E aí, com dados, você consegue metrificar e ajustar. Então, o CRM é o que permite você fazer. Qual que é o erro? Ficar atendendo pelo WhatsApp. Só pelo WhatsApp, não tem nenhum sistema de gestão dessas oportunidades. E aí, com o CRM, você consegue colocar etiquetas, categorizar cada tipo de lead, depois traçar ações de disparo em massa para eles, de relacionamento, enfim, uma série de benefícios. Então, se você não tem na sua clínica hoje, você tem que sair desse vídeo aqui e buscar informação em seguida. Né? O que é o CRM, quais são os benefícios deles, os prós e contras para o meu negócio. Fluxo de cadência é exatamente uma régua de contatos numa janela de dias. Quantos pontos de contato eu vou fazer com aquele lead até desistir da venda. Desistir momentaneamente. Porque você pagou por esse lead. Né? Sim. Um lead na área de veterinária, quanto está mais ou menos na sua região para esse cliente que você contou? Hoje? Hoje ele está pagando menos de R$5. R$5 no lead. Aí vamos colocar assim, quantos leads são gerados por semana para eles? Nossa, hoje está mais de 60. 60 leads por semana. Aí a gente multiplica isso vezes 4 semanas, o quanto que dá. Só que não é a maioria que compra. Exato. E aí o restante desse que não compra custou dinheiro. E aí você não atende mais. Porque você não sabe que ponto da conversa ficou, que etapa da jornada da venda que ele parou. E por falta de um programa de gestão como um CRM. Então você está jogando dinheiro fora. Se é para dar dinheiro pro Google, assim, à toa, ou pro Meta, né?
E o mais importante de tudo, quando a gente fala de CRM, um sistema, um software, é o investimento. Sim. Porque muitas vezes, a hora que fala CRM, vira um bicho, né? E o investimento é baixíssimo. Pelo resultado que ele traz, Sim. A visibilidade que traz para o empresário, para o empreendedor, é uma coisa absurda. Sim. Eu falo que algumas ferramentas são de suma importância para qualquer tipo de negócio. Sim. Independente se é área da saúde, varejo, o que seja. E o CRM, para mim, é algo que tem que começar antes da empresa inaugurar. É estrutura. É estrutura, porque ele vai cuidar do quê? Do ativo mais importante de qualquer empresário, que é o quê? É o cliente. Sim. O futuro cliente. E não só o futuro cliente, mas o cliente da base também. Sim, porque você vai conseguir identificar os padrões dos clientes que você tem. Padrão de comportamento. De comportamento. Quanto que ele te deixa de dinheiro numa janela de tempo. Quanto Exato. tempo ele não retornou para comprar de você. Exatamente. E tudo isso em cima de um sisteminha que você vai... Um sistema de CRM, eu não tô aqui... A gente não tá para falar de CRM, mas um sistema de CRM que você vai gastar aí entre 300 e R$1.000 por mês. Tem até alguns mais barato que um estagiário, vamos dizer assim. Porra. Que vai trabalhar 5 horas por dia só. Que vai trabalhar 5 horas e tem dor de cabeça. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, são algumas ferramentas que agregam dentro do trabalho do dia a dia. É porque assim, ó, você falou uma coisa que é muito importante. Nossa estrutura de negócio de uma clínica, ele não se baseia no ponto físico e nos equipamentos. Sim. Eu vou estruturar um novo canal de aquisição de clientes, eu preciso entender quais estruturas, e aquilo é um investimento, não é gasto. Quando isso vira gasto? Quando ele é subutilizado. Então não adianta ter uma ferramenta boa também, um excelente CRM, o melhor do mercado, você vai caçar o melhor do mercado para sua clínica e não usar. Não capacitar o seu time para poder não usar. Porque aí isso é gasto. E a maioria das clínicas, você vai trocar ideia, eles têm sistemas caríssimos e a galera não usa, não tem treinamento, a maioria não entra. Você fala, você tem uma base dos seus leads, quantos anos de clínica você tem? 10 anos. Então você deve ter uma lista dos seus clientes, né? Dos que mais... Não tenho. Tá tudo no WhatsApp. É verdade. Sim. Tá tudo no WhatsApp. Tenho 5 mil. Né? 5 mil contatos no WhatsApp. Você fala, mas isso não tá num lugar, num CRM? Não, CRM... Então já começa por aí. É o que o Fabrício falou. Você vai montar um negócio, quais são suas estruturas físicas que você precisa, mas pensa que todo o restante depende de vendas. E qual que são a estrutura do comercial que você precisa? CRM, treinamento comercial, né, capacitação, perfil de pessoa correta, rotinas e processos. Isso se resume à parte do comercial. Ixi, daria 5 podcasts só de falar sobre esse assunto, né? Mas deixa a pulguinha atrás da orelha do dono de clínica, né? Bom, então falamos aqui os erros do processo comercial. Primeiro, demorar para responder. Segundo, não existe lead desqualificado. Terceiro, não ter um processo comercial definido com follow-up. Quarto, não usar um software para gerenciar esses contatos. Quinto, não ter um script de vendas. Sim. Qual que é a importância de ter um script ali para receber esses contatos? E dentro desse quinto, muito importante da parte do script, o formato. Qual é o formato que eu mando, que eu envio? É texto? Como eu escrevo texto? É informal? É formal? A cada quanto tempo eu testo a eficiência desse texto? Então eu tenho que fazer, a gente chama muito no nosso meio de teste AB. Eu testo com 50 pessoas esse formato, testo com outras 50 outro formato, comparo para ver qual que teve maior taxa de avanço. Eles não fazem isso. Outro ponto importante, ligação converte mais. Mas as pessoas não gostam de atender telefone. Mas tudo bem, o comportamento das pessoas hoje, elas querem jogar dentro do WhatsApp. Eu já sei desse desafio. Tenta alternativas diferentes. Tenta ligar do próprio WhatsApp, ou outro horário. Tenta gerar percepção de valor para essa ligação, né?
Ô fulana, legal que você se interessou por esse tratamento, vou te ligar para te dar uma atenção especial. É uma ligação super rápida, mas garanto que vai valer cada minuto. Liga para a pessoa. Não atendeu? Já sabe que vai ter essa objeção? Fulano, olha, imagina que você estava na correria por aí, qual que é o melhor momento para te ligar hoje? Insista, abençoado médico e esteticista, insista, não deixe a ligação converte mais. O problema é tentar vender uma consulta de um tratamento. Primeiro é tentar vender o tratamento, né? Não vender a consulta. Sim. Mas tentar vender um tratamento de high ticket, de alto ticket, pelo WhatsApp e jogar no tempo de resposta do lead. O lead, ele tá lá fazendo a unha, tá lá fazendo, trabalhando, tá lá fazendo outras coisas. E aí você responde, o lead leva horas para poder responder. Aí quando ele te responde, talvez você tá ocupado e quando viu, passou 2 horas que ele te respondeu. Poxa, numa ligação em 5 minutos você resolveu o problema dele. Perfeito. Então, não ter dentro dos scripts roteiros de ligação e treinar o time para isso também é uma falha bem grande no processo comercial. E você falou anteriormente da quebra de objeções também. Sim. E esse eu imagino que seja uma parte importantíssima do processo. Sim. Os nossos clientes que a gente chama de parceiros que mais vendem, utilizam todas essas questões e utilizam ligação e são preparados para objeção. Não existe... Qual que é a pior objeção, Fabrício? Ah? Qual que é a pior? É. Vou falar com meu marido. E você, cara? Tá caro. Qual que é a pior objeção? Essas são as mais clássicas. Tem as básicas, né? Não tem dinheiro, tempo, vai falar com o marido. A pior objeção é aquela que você não está preparado. Perfeito. Aquela que você não está preparado se torna a pior objeção. Se no minuto 1, que eu comecei uma apresentação do meu tratamento, eu já sei que no minuto 40, na hora que eu for dar o preço, eu já sei qual objeção vai vir. Eu já tenho que ter na ponta da língua o que eu vou falar. A minha linha de raciocínio. Quer ver? Eu vou dar o preço agora e ela vai falar que vai falar com o marido. Ela vai falar que vai dar uma pensada. Se ela falar isso, que tipo de situação eu vou usar? Né? E as clínicas, os donos de clínicas não conseguem fazer esse processo porque não se preparam para venda, não se preparam para entender esse comportamento de objeção. A maioria das pessoas não vão comprar. Não, a gente não vai conseguir vender para todo mundo. Sim. Né? Mas tem pessoas, o nosso cérebro, ele funciona no lance racional e o emocional. Né? A maioria das decisões são tomadas pelo lado emocional. Será que a apresentação da sua proposta do tratamento está usando técnicas mais... a linguagem mais emocional ou está muito racional? Porque racionalmente a pessoa vai lembrar, puxa, se eu fizer esse tratamento, meu marido vai me matar. Ai, fatura do cartão de crédito. Como é que você quebra isso? Né? Só que ao ter técnicas de quebra de objeção, não significa que você vai ter êxito em todas as quebras de objeções, mas você tem que fazer tudo que é preciso fazer. As técnicas de venda, elas têm que ser aplicáveis. Você controla o processo, mas você não controla a tomada de decisão. A tomada de decisão é sempre do nosso cliente, do paciente, né? Do nosso caso, dos empresários. Às vezes o empresário tem uma dor que não está conseguindo vender. Ele nos procura e ele sabe que ele precisa tomar uma decisão, mas quando a gente apresenta a proposta, ele tem medo. Por N motivos, mas ele sabe que precisa tomar uma decisão, só que às vezes ele não quer se comprometer com aquela decisão. É a mesma coisa com o seu paciente. Então a pior objeção é aquela que você não está preparado. Agora, as clássicas de clínica tá caro, vou pensar, vou ver com meu marido, vou falar com a minha esposa, me manda pelo WhatsApp, qualquer coisa eu te chamo. Qualquer coisa. Qualquer coisa eu te chamo. Tá, o que você fala depois que uma pessoa apresenta uma objeção? Você recapitula a dor? Você tem um roteiro que você trabalhou o lado emocional? Né? Eu acho importante entender esse tipo de padrão também. Se preparar para as objeções. E tem um livro do Jeb Blunt, que é Objeções. É um dever de casa para todo dono de clínica e dono de estética ler esse livro, que aí vai para as negociações mais preparado. Bom, falamos aqui então da parte de atração, falamos aqui os erros
que a pessoa não pode cometer de jeito nenhum. Eu queria que você contasse pra gente um case que você pegou a empresa e conseguiu multiplicar o faturamento dela aplicando essas estratégias aí. Legal, ótimo. Tem 2 cases que eu queria ressaltar agora. Um é da doutora Larissante, lá do Rio Grande do Sul, e o outro é de uma clínica, de uma parceiraça, que é a Jessie e a doutora Thaís Junqueira, lá da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Quando vou começar pelo final, né, para a doutora Thaís Junqueira, que é uma dermatologista. Ela tinha uma dificuldade, para ela nunca foi difícil gerar leads. Ela sempre investiu muito, né? Passou por diversas agências e grandes agências, tá? E sempre investiu muito. Só que ela não conseguia enxergar, não conseguia para ela, e não era culpa dela, era falta de orientação do profissional que trabalha com isso, aonde é que estava o gargalo. E um dos gargalos era a etapa do comercial, não era volume de lead. Então não adiantava, as outras agências sempre falavam, olha, você precisa de mais lead, mas não tinha vazão para atender, não tinha pessoas e sistemas para poder dar o suporte para ela, enfim. A gente entrou, deu assessoria, treinamento, acompanhamento, mostramos com dados, performance fase a fase, e hoje ela tem uma taxa de conversão muito superior à que ela tinha, 3 vezes maior do que ela tinha em relação ao time comercial dela, e o que ela faturava antes na casa dos seus 100 mil, 120 mil, hoje ela fatura 170, 180, 190 mil, com ajustes, e o mesmo valor investido, tá? Não subiu o valor de investimento. Na verdade, uma correção até. Doutora Thaís pode estar vendo esse vídeo. Investindo até menos. Porque antes ela investia na casa dos seus 11 mil reais por mês, 11 mil, 12 mil. Hoje ela investe na casa dos 7, 8. E com mais volume de leads, às vezes mesmo volume de leads também, dependendo do mês, que é muito sazonal, mas a taxa de conversão do comercial dela é melhor. Porque ela começou a se importar mais, entender melhor as métricas. E o outro case é a doutora Larissante, que não tinha uma estrutura de CRM, de follow-up, de treinamento comercial, nada disso, com uma estrutura um pouco mais enxuta, mas ela cresceu, e aí ao longo de 1 ano de trabalho, ela cresceu, segundo palavras dela, 10 anos em 1 ano. Nossa. Tem até esse depoimento, esse vídeo dela na nossa página e tudo. E depois pode até pesquisar um pouco sobre ela. E é uma especialista que trabalha com harmonização corporal, com criomodelagem. Tudo porque deu importância para medir, para acompanhar. E aí entender a razão ou a fonte do problema, não remediar. Sabe qual é o problema, Caio? Problema, contrata uma agência. A agência gera 1 tonelada de leads. Sim. Gerar lead para a agência, nenhuma é problema. Sim. Nenhuma. O problema é entender sobre o modelo de negócios, entender curva ABC de produtos e serviços, entender sobre comercial, sobre estratégia. Esse é o problema. Tem muita gente no mercado, mas tem muita gente desqualificada também. Mas o segundo problema é você não saber identificar onde está o problema. E aí você não consegue ajustar. É igual ter Ninguém precisa ser um mecânico de carro, mas a gente deve aprender o mínimo sobre mecânica. Você já foi passado para trás com mecânico? Tudo aquilo que você não conhece, Sim. você vacilou, você vai ser enganado. Sim. E você colocou um ponto muito importante. Carro é algo que todo mundo tem, mas nem todo mundo sabe o que é. E várias situações, pode até ser que você não foi enrolado, não foi enganado, mas você teve a sensação que foi. Sim. Nossa! Mas várias. Por quê? Porque você não sabia o mínimo. Você não sabia o mínimo. Eu não estou falando para o médico e o esteticista e qualquer outro tipo de profissional, até que seja outro tipo de negócio. Não estou falando para você ser um gestor de tráfego, um analista de marketing, mas você precisa entender o mínimo dos indicadores para você saber como acompanhar, como delegar, quando você receber um relatório, o que aquelas métricas estão dizendo. Como cobrar. Como cobrar.
principalmente, quer cobrar, eles sabem, mas não sabem o que está cobrando, Isso. onde está a razão. O seu problema está na etapa da etapa de atração, que é a responsabilidade das agências, ou se o problema está na etapa de conversão, ou se é nas duas coisas. Então, quando você não sabe onde remediar, onde você solucionar o problema, você só remedia. E o que acontece? Troca de agência, troca de funcionário, troca disso. Olha o preju. É muita grana na mesa. Então é saber, entender um pouquinho. Todo empresário deve saber um mínimo sobre marketing. Sobre anúncios online, sobre conteúdo. E vendas. Vendas tem que saber muito. Vendas tem que afiar o machado toda semana, todo mês. Tem que ter treinamento de vendas. Tem que saber vender. Se você não saber vender, a sua clínica não vai faturar o que você mereceria vender. Né? Eu acho que é isso. Estuda 5% do que você estudou na área da estética e da saúde em vendas. Eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Tenho certeza absoluta. Estamos partindo aqui para os minutos finais. Voa, né, o tempo aqui. Nossa, daria para ficar 3 dias aqui. E, bom, fala para aquela pessoa que é sozinha, que é uma dono de clínica que está começando, como que ela pode fazer por conta, ou como que ela pode sair para aumentar, e também para aquela pessoa que já tem uma clínica estruturada, o que ela precisa focar agora? Perfeito. Para a pessoa que está sozinha, você está no modo praticamente sobrevivência, vamos dizer assim. Né? Então você meio que bate escanteio, corre na área para cabecear, né? Você é o técnico, então você tem que fazer tudo. Porque talvez o seu faturamento não comporte trazer pessoas. Então o seu objetivo tem que ser crescimento. Então quem mais aparece, mais tem oportunidade. Então você tem que aprender a fazer anúncios. Não dá para contratar. A não ser que você tenha um fluxo, um capital de giro, alguma coisa assim, que te dê tranquilidade para você conseguir iniciar o processo com um profissional. Mas do contrário, se não é o caso, esse profissional tem que fazer os anúncios, mesmo que seja temporariamente. Ele não precisa ficar a vida toda fazendo, mas ele precisa vender, precisa de mais pacientes. Depois disso, o faturamento cresceu, aumentou, a demanda aumentou, aí eu tenho mais condições e tranquilidade para trazer pessoas, porque não há crescimento sem pessoas. A gente precisa de pessoas, isso é uma ferramenta, né? Então, para quem está começando, você tem que aprender e botar a mão na massa. Não tem outro caminho. A não ser que você, no desespero, contrate alguém. E aí vai acontecer, na maioria das vezes, ao longo desses anos que eu atendo profissionais da área da saúde e outros empresários, esse tipo de situação, a pessoa não tinha a paz e a ansiedade tomava conta. Então, os anúncios online, por exemplo, eles não vão começar... O resultado pode até acontecer, mas não é na maioria... Não é como é que se fala? É comum de logo na primeira semana, no primeiro mês, já gerar um resultado estrondoso. Sim. Pode acontecer, isso não é impossível. Mas, normalmente, para validar um canal no digital, leva-se 3 a 4 meses. Né? Sim. E aí, se você está nessa situação que você é sozinho, não tem muito caixa, contrata uma agência, o que vai acontecer? Ansiedade. Sim. É gasto. Preciso vender, desespero. E aí você não consegue ter paz. Então, você tem que aprender. Para o dono de clínica... Você que já está estruturado, você tem que pensar o seguinte: eu estou abrindo um novo canal de aquisição de pacientes. Eu já tenho boca a boca que funciona muito bem. Agora eu quero uma fatia do digital. Né? Que estrutura que eu preciso? Que tipo de profissional eu preciso? Alguém que entenda do meu segmento. É muito importante que você contrate alguém que entende do seu segmento, porque senão o profissional vai aprender com o seu dinheiro. Sim. Essa que é a verdade. Gestor de tráfego e agência tem um monte. Né? E lembrando que um especialista que entende, ele custa mais. Se eu for no clínico geral é um preço, se eu for no especialista é outro preço. Sim. Então aí você tem que saber. Tudo tem um ônus e bônus. Aqui eu tenho um generalista, pode me atender, beleza, mas vai ter os contras. E aqui eu tenho um especialista. Qual que é o principal contra? Ele custa mais caro. Mas ele pode ser muito mais assertivo e acelerar o processo. Então, para quem já está no jogo, monta uma máquina de vendas e não seja ansioso com o resultado. Lembre-se que os resultados você está plantando, abrindo um novo canal de aquisição de pacientes. Você não começou a ter resultado na sua clínica de uma hora para outra. Levaram meses, quiçá anos.
E no digital não é diferente, é mais rápido. E aí você tem que ter a paciência de entender que eu estou abrindo um novo canal. E como eu já sou consolidado, né, já tenho cliente de boca a boca, não pensa que aquilo é um gasto, aquilo é um investimento. Você está investindo, você está plantando. E a gente não colhe coisa ruim quando a gente planta a semente certa, né? Basicamente isso. Em solo fértil, né? Em solo fértil. Então, cuidado com falsas promessas, cuidado com gente que promete demais. Seja, sim, criterioso na sua escolha. Vai aprender um pouco sobre marketing. Sim. Quem são as maiores referências de marketing, o que eles falam, como que funciona a jornada de compra de um cliente. Aí você toma a decisão na hora da contratação muito mais tranquilo. Os melhores clientes nossos, digo no sentido de longevidade e resultado, são aqueles que entendem de marketing, entendem de vendas. Exatamente. Maravilha. Bom, fala para o pessoal aí como encontrar você aí, Henrique, suas redes, o site da sua agência, como que faz para encontrar você? Perfeito. Se você quiser um diagnóstico gratuito da sua clínica, de como está a situação do seu marketing, você vai digitar lá www.muratorimarketingdigital.com.br/clínicas. Aí você vai se cadastrar e o nosso time vai fazer um diagnóstico digital totalmente gratuito do seu negócio. E aí sim, se você tiver no momento, a gente vai formalizar ali uma proposta de uma solução para você. Fora isso, nossos canais nas redes sociais, henrique.muratori ou muratori.mkt. Acompanhe a gente nas redes sociais. A gente compartilha muito conteúdo, que só esse conteúdo é valiosíssimo e eu tenho certeza que vai te ajudar. Fabrício, dá suas pitadas finais aí. Eu me sinto lisonjeado em estar com duas feras aqui, o Muratori e o nosso amigo Caio. E agradeço, porque mais um podcast que eu saio melhor do que eu entrei. Então, agradeço, muito obrigado pela oportunidade de participar e receber um tostãozinho do conhecimento de vocês, que eu sei que é muito vasto. Obrigado, gente. Eu quero agradecer o Caio também, o Fabrício, a estrutura aqui do espaço, porque é muito legal quando a gente consegue levar isso para outros profissionais. Eu espero que essas pessoas que estão nos assistindo apliquem 0,5% do que a gente ensinou aqui, conversou aqui, que eu tenho certeza que os negócios vão se tornar diferentes. A sua clínica vai ter mais resultado. E agradecer realmente o convite. Foi sensacional estar com vocês aqui, aprendendo cada vez mais também. Opa, obrigado Fabrício, Muratori. Nos vemos então no próximo nosso podcast.